Secretário Rubio, muito obrigado por participar do programa. Agradeço muito. Obrigado. Então, vamos falar sobre essa grande mudança que o senhor acabou de fazer no Departamento de Estado, eliminando uma grande parte da burocracia da censura que havia sido criada e adiada há algum tempo, mas que depois se agravou ao longo dos últimos anos, e que estava oculta. Qual é a história do que vocês estão fazendo no Departamento de Estado para se livrar do órgão anteriormente conhecido como Centro de Engajamento Global? Sim, acho que você precisa entender a história por trás disso. É bem breve. Sabe, eles começaram dizendo, sabe que a Al-Qaeda, o ISIS, todos esses grupos terríveis estão radicalizando pessoas online. Devíamos fazer algo a respeito. E sabe, quando inventaram isso há 12 anos, seja lá o que fosse, as pessoas pensavam, faz sentido. E aí a coisa se espalhou e foi tipo, a interferência estrangeira nas nossas eleições. Precisamos começar a ir atrás disso. Bem, então em 2020, tornou-se um movimento para perseguir vozes dentro da política americana e começar a rotular as pessoas. Então colocaram um cara no comando que basicamente andava por aí dizendo que Trump é o Trump, que fala exatamente como esses terroristas estrangeiros. Seus apoiadores falam exatamente como esses terroristas estrangeiros. Então, agora você tem um indivíduo comandando uma entidade do Departamento de Estado que rotulava o discurso americano de americanos como interferência estrangeira. E então, o problema real não era apenas que eles estavam fazendo tudo isso formalmente pelo Departamento de Estado, mas eles estavam pegando dinheiro do Departamento de Estado e dando para esses grupos terceirizados que deveriam ser árbitros independentes e verificados do que é verdade, do que é bom e do que é ruim. E esses grupos estavam deliberadamente atacando. Acredito que você foi um dos que eles atacaram. Acho que os federalistas começaram a rotular as pessoas. Agora você pode dizer, ok, qual é a importância do rótulo? Bem, essa não é a única questão aqui. As questões. Eles não só rotularam as pessoas, como também usaram isso para ir às empresas de mídia social, mas também para ir aos veículos de comunicação e dizer, vocês têm que tirar essas pessoas da plataforma ou reduzir o número de visualizações que elas recebem. Você tem que ir atrás deles. Em essência, silenciá-los. Então, em essência, ele se metastatizou e se encontrou, e a metamorfose se transformou em uma entidade governamental que visava o discurso político nos Estados Unidos, rotulando-o de desinformação e silenciando-o. Tudo pago pelos contribuintes americanos, direta e indiretamente. E isso acaba com isso. Então, o que aconteceu quando assumimos o poder? Pouco antes de assumirmos, eles se livraram desse engajamento global, renomearam-no e o moveram para outro lugar, mas você sabe que renomear algo não o muda. Você ainda deixa a coisa por aí. Então nós passamos, você sabe, 12 semanas analisando como reorganizamos tudo isso, como nos livramos disso, como conseguimos, e é isso que estamos anunciando hoje, que estamos desmontando tudo e, são cerca de 50 milhões. Quero dizer, não é uma quantia pequena de dinheiro e não faremos mais isso. Na verdade, vamos promover a liberdade de expressão nos Estados Unidos e no mundo como um valor americano fundamental. E é disso que vamos tratar agora. E também vamos voltar e analisar, como um projeto de responsabilização, todos os casos em que isso foi usado como arma contra vozes políticas americanas. E a razão pela qual isso é importante não é apenas por uma questão de responsabilização. É para garantir que isso nunca mais aconteça. Você documenta essas coisas para que alguém no futuro, quando tiver uma ideia brilhante como essa, perceba, sabe, por que não deveríamos fazê-la? Porque é nisso que se transforma. E, secretário Rubio, é uma ótima lição objetiva sobre o que acontece com algumas dessas agências governamentais que começaram décadas atrás com os propósitos certos e, gradualmente, são infiltradas por pessoas com uma agenda político-partidária significativa que então continuaram a usar essas instituições como armas contra os americanos. Vimos isso na USADA, obviamente. Vemos isso aqui com o JEC transformado em outro tipo de órgão que foi então escondido dentro dessas agências. E quando pessoas como o presidente Trump falam sobre o Estado profundo, é desse tipo de coisa que ele está falando. Sim. Então, a USAID é outro ótimo exemplo. A ajuda humanitária foi criada para o desenvolvimento e para a ajuda humanitária. O ponto em que realmente saiu dos trilhos foi quando a ajuda humanitária e a ajuda ao desenvolvimento foram transformadas em como infundir prioridades políticas nacionais no que financiamos ao redor do mundo. Então, quando se tornou uma prioridade política nacional assumir, sabe, os direitos dos transgêneros, agora, de repente, temos programas de americanos apresentados como ajuda humanitária ou ao desenvolvimento em outros países ao redor do mundo. Em essência, eles injetaram considerações políticas internas na ajuda externa. E o resultado é, sabe, que isso precisa ser revertido. Então, é mais um exemplo. Vamos continuar a prestar ajuda humanitária. O que não vamos fazer é usar a ajuda humanitária para disseminar um movimento ideológico interno globalmente. Não vamos fazer isso. Rubio, obviamente esta é uma grande iniciativa do Departamento de Estado. O senhor tem feito muitas ações no Departamento de Estado que são diferentes das de seus antecessores. Isso inclui ações para sair dos Estados Unidos. Pessoas que apoiam o terrorismo, não apenas pessoas que dizem coisas ruins, mas pessoas que realmente apoiam o terrorismo, agem de maneiras que favorecem grupos terroristas de verdade. Eu queria lhe dar um momento para explicar a abordagem que o Departamento de Estado está adotando ao analisar
Por exemplo, os portadores de visto de estudante e quais são os padrões que estão sendo usados para determinar se alguém deve ficar nos Estados Unidos ou ir embora. Porque, obviamente, os oponentes do governo estão argumentando que isso viola a liberdade de expressão. As pessoas têm a liberdade de dizer o que quiserem. Mas esse não é um argumento que o governo esteja realmente discutindo. O governo não está tentando reprimir a liberdade de expressão. Na verdade, está tentando impedir outra coisa. Bem, vamos começar com a base, ok? Ninguém tem direito a visto de estudante para entrar nos Estados Unidos. Ninguém. Não é um direito constitucional. Não é uma lei. Todos os dias, nós, agentes consulares em terra, em entrevistas presenciais, negamos vistos a pessoas por todos os tipos de motivos. Porque achamos que você vai ficar além do prazo. Porque achamos que seu familiar é membro de uma rede de tráfico de drogas, seja lá o que for. Negamos vistos todos os dias no mundo todo. Ninguém tem direito a um visto. Vamos começar com isso porque ouço alguns relatos por aí dizendo que, de alguma forma, você tem permissão para ter um visto a menos, que consigamos apresentar uma justificativa para não tê-lo. Isso não é verdade. O ônus da prova é o inverso. Agora digamos que você vá até uma janela em algum lugar do mundo e diga: quero ir para os Estados Unidos estudar em uma universidade. E como parte dessa entrevista, você descobre que o Hamas é na verdade um bom grupo. Provavelmente não o deixaríamos entrar. Espero que não o deixemos entrar, certo? Mas digamos que não lhe façamos essa pergunta e você entre no EUA com um visto de estudante. E de repente, fique óbvio que você acha que o Hamas é um bom grupo. Bem, então deveríamos revogar seu visto. Em essência, se tivéssemos negado, se tivéssemos descoberto coisas sobre você quando chegou aqui, que nos teriam levado a negar seu visto quando você estava no exterior, isso seria motivo para revogação. Não. É do interesse nacional dos Estados Unidos. Não é do nosso interesse em política externa. Não é do nosso interesse de segurança nacional convidar pessoas para os nossos campi universitários que não vão apenas estudar física ou engenharia, mas que também vão apoiar movimentos que apoiam e desculpam organizações terroristas estrangeiras comprometidas com a destruição dos Estados Unidos e com a matança, o sequestro e o sequestro de civis inocentes. Não apenas em Israel, mas também em qualquer lugar que consigam pôr as mãos neles. Isso não é do nosso interesse nacional. Portanto, temos o direito de negar vistos antes de você chegar aqui. E temos o direito de revogá-los se acreditarmos que sua presença em nosso país prejudica nossos interesses nacionais, nossa segurança nacional e nossa política externa. E é isso que pretendemos fazer. Agora ouça, há outros vistos de estudante que estão sendo cancelados e que, aliás, não tem nada a ver conosco. E isso tem a ver com alguém, por exemplo, que está aqui com um visto de estudante e foi pego, dirigindo sob efeito de álcool. E eu não sei, não somos nós, é o DHS. Mas não sei se as pessoas percebem que se você cometer um crime enquanto estiver no ZEUA, isso é motivo automático para revogar seu visto. E ninguém nunca fez isso. Eles não estavam fazendo referência cruzada ao sistema. Agora estão começando a fazer isso. Então essa é a maioria. Mas nós identificamos... Não posso dizer o número exato porque é estático e está em constante movimento. Mas quando alguém me é apresentado e fica claro que essa pessoa apoia uma organização terrorista estrangeira, vamos removê-la do país. Você não vai estar aqui. É simples assim. Que coisa estúpida. Que coisa ridícula convidar pessoas do seu país para participar desses movimentos que estão aterrorizando colegas estudantes, destruindo o campi, fechando o campi. Temos campi nos Estados Unidos que nem conseguiram funcionar por semanas. As pessoas não puderam ir às aulas. Estamos loucos? Que outro país no mundo permitiria isso? Não deveríamos permitir. Sabe, secretário Rubio, acho que a controvérsia que surgiu, por exemplo, com a detenção de Mahmoud Khalil, que é um desses estudantes da Universidade de Colômbia, que tem green card, mas que também se envolveu em protestos que violavam a lei, que obviamente simpatizava abertamente com os ataques terroristas do Hamas e todo o resto, é o tipo de controvérsia que existe aqui. Há um ponto em comum na oposição ao governo Trump nesse assunto, que é, como você mencionou, essa ideia bizarra de que as pessoas, de alguma forma, têm direito à entrada nos Estados Unidos. Acho que isso se conecta fortemente com a nova abordagem dos democratas em relação ao que está acontecendo com esse migrante salvadorenho, que agora foi deportado para El Salvador. O governo assumiu uma posição jurídica que, basicamente, agora que ele está sob custódia salvadorenha, cabe aos salvadorenhos decidir se devem ou não devolvê-lo aos Estados Unidos, para futuras questões processuais. Mas esse não é o caso defendido pelos oponentes do governo. Muitos dos oponentes do governo estão apresentando um argumento mais significativo, que é a ideia de que, basicamente, se você entrar nos Estados Unidos, de alguma forma você terá direito a um status permanente nos Estados Unidos. E vemos isso em todos os níveis. Desde as medidas do governo Trump para eliminar o status de proteção temporária para pessoas que entraram em massa sob o governo Biden, até a resistência ao DHS ou ao Departamento de Estado em tomar medidas em relação às dezenas de milhões de imigrantes possivelmente ilegais que foram trazidos para o país pelo governo Biden. Existe essa suposição bizarra de que todos na Terra têm, de alguma forma, direito à passagem para os Estados Unidos e a serem membros permanentes da nossa sociedade. Sim, e acho que isso explica por que temos a crise imigratória que tivemos. E era a crença de que todos diriam: acreditamos que deveríamos ter leis de imigração, é claro, mas se você entrar nos Estados Unidos, deveria ter permissão para ficar. Se você chegar aqui ilegalmente, não importa como tenha chegado, então deveria ter permissão para ficar. Quer dizer, acho que essa mentalidade que está sendo revelada nesses casos mostra como 12, 13, 14, 20 milhões de pessoas entraram no país ilegalmente nos últimos anos por causa dessa mentalidade de que sim, temos leis de imigração. Mas não é isso que queremos dizer. Uma vez que você entra, você
Deveriam ter permissão para ficar aqui indefinidamente e temos algum tipo de obrigação de acomodá-los aqui no país. É assim que se cria essa mentalidade que levou àquela crise. E as pessoas sabem disso. É tudo baseado em incentivos. As pessoas acreditavam com razão que, sob o governo de Joe Biden, se eu conseguisse atravessar a fronteira, conseguiria ficar. E em cerca de 90% dos casos, eles estavam absolutamente certos. E é por isso que mais pessoas continuaram vindo. Há uma razão para ninguém vir. Agora vocês sabem um dos problemas que estou enfrentando agora com as reviravoltas dos países da América Central e do Hemisfério Ocidental. Muitas pessoas estavam vindo para cá. Elas perceberam que Trump estava falando sério. Eles deram meia volta. E agora esses países estão reclamando. Ah, eles estão presos no meu país. Bem, vocês facilitaram o trânsito deles há anos. Agora, eles estão presos a eles por causa disso. Mas isso está realmente acontecendo. Por quê? Porque os incentivos não estão mais disponíveis. Os incentivos não estão disponíveis. Tem sido um sucesso. É a fronteira mais segura que já tivemos na minha vida. Quer dizer, se você pensar bem, não é só porque tem gente lá. É porque as pessoas não estão mais vindo. Porque sabem que o presidente leva a sério a aplicação das nossas leis de imigração. Bem, secretário de Estado Marco Rubio, agradeço muito o seu tempo. Obrigado pelo que você está fazendo dentro do Departamento de Estado, para se livrar de organizações paralelas, criadas para reprimir a liberdade de expressão, bem como para expulsar dos Estados Unidos pessoas que na verdade não gostam muito dos Estados Unidos. Obrigado. Secretário de Estado Obrigado Rubio, muito por me obrigado pela receber. visita. Bom, é só por enquanto, pessoal. Não esqueçam de curtir, se inscrever e comentar o que acharam abaixo. Não deixem de conferir todo o outro conteúdo incrível do meu canal. Vejo vocês aqui na próxima.